Eu sou o Dr. André Marini, sou ortopedista. Vim aqui para dar continuidade sobre os conhecimentos da corrida, da forma de correr. No último vídeo eu falei da minha curiosidade, como começou a minha busca pelo esse conhecimento. E agora eu vou começar nesse vídeo, no próximo, falar especificamente sobre corrida. Então a corrida ela tem um monte de técnica que você tem que respeitar. Mas para começar com isso, eu vou, dessas técnicas, agora eu não vou falar especificamente da corrida. Vou falar do pé e da aterrissagem na corrida. Como você chega com o pé na corrida. Eu tendo esse conhecimento formado com vocês, eu vou conseguir falar da corrida depois. E sempre eu gosto de botar o fundo dos slides, né? Mas o fundo do slide é alguma coisa que tem relação. Por que eu botei canguru? Porque, acredite se quiser, o canguru é um dos animais que tem o membro inferior mais próximo em elasticidade do ser humano. O ser humano tem muita elasticidade no pé. E o canguru é um deles. O canguru não fica pulando. O canguru é elástico, ele vai que não fosse uma mola. Então, por isso que nesse vídeo eu quis pôr o canguru, para a gente lembrar dessa similaridade entre a perna e o pé do ser humano e o canguru. Então, o que é a aterrissagem? É o jeito que o pé chega no solo, que era uma das dúvidas que eu não sabia. Do lado esquerdo, a gente vê um corredor correndo descalço, chegando com a parte anterior e lateral do pé. No lado direito, um corredor com tênis, e chegando com o calcanhar, com o retropé. No fundo, o que eu quero que vocês entendam é que aquele jeito de chegar aterrissando, colocando o antepé, que vai ser o correto para quem corre. Daí começa um pouco mais uma parte mais chata de estudo, de análise, mas vou tentar ser bem objetivo. Uma pessoa que chega, que aterrissa com o calcanhar no chão, ele tem mais ou menos esse gráfico aqui. Esse ponto vermelho no calcanhar é um momento da pressão, que é muito forte e depois dissipa. E mesmo ele tendo um tênis com amortecedor, se você olhar o gráfico, ele faz um pico de força nessa aterrissagem, que depois volta a se distribuir. Então sobe um pico, que ele abaixa, o movimento continua, daí sobe de novo mais linearmente. A corrida, quando você chega com o calcanhar, você vai ter um pico de pressão. Agora, chegando com o antepé, como a foto do lado esquerdo, você não tem, quase nem tem nada vermelho aqui. Você tem o apoio no antepé e depois, não é só no pé, né? Tudo isso você tem que entender que está no corpo todo, mas a análise está na pressão do pé. Isso daí vai distribuindo. E se você olhar o gráfico, não tem aquele pico de pressão. É uma montanha mais arredondada. Então é uma distribuição de energia mais cadenciada. Então isso aqui mostrando os dois. Do lado esquerdo quando chega com o retropé e do lado direito quando chega com o antepé. E olha a diferença do gráfico. Do lado direito, que é quando a pisada com o antepé, nós não temos aquele pico de energia. Então isso daqui é um outro estudo, daí começa a ter vários estudos em várias faculdades, várias universidades, que estudam o pé, que faz essas análises, mostrando tudo a mesma coisa. Você chegar com o antepé, vai ser um gráfico linear, não tem um pico de força grande. E você chegando com o retropé, você vai ter um pico de força grande. E lógico que tudo isso tem um motivo. Esse pico de força que dá, essa resposta que dá, vai causar mais lesões. Isso aqui é outro estudo, comparando, mostrando a mesma coisa entre você chegar com o retropé, com o antepé, um monte de análise. E tem mais outros estudos que eu tenho guardado aqui, tudo mostrando a mesma coisa. Esse eu achei legal mostrar, que esse daí não está falando do pé, mas está falando da pressão no tendão patelar, que muitos corredores têm muita tendinite no tendão patelar, inclusive. E mostrando a pressão que vai no tendão patelar. Então, fora no pé, fora em outros lugares, o tendão patelar que sofre muito. Isso aqui mais ou menos, de novo, para agradar a Irene, ela mostrando esses estudos no vídeo. E, de novo, mostrando mais o índio Tarahumara. É bem curtinho o vídeo, só que mostrando como eles aterrissam. Então, nesses estudos que fizeram, tanto da parte mecânica, quanto da parte filosófica do Christopher McDougall, eles viram que eles aterrissam com o antepé. Então isso daqui é um estudo que o Dr. Neal fez, ele deu uma aula, deu uma palestra, e mostrando uma pessoa correndo com o antepé, ele chamou na plateia, e depois colocou uma outra com o retropé.
E mostrando, ela estava com um tênis minimalista também. E o que é legal que ele fala é do jeito mais suave de chegar. Então ele mostra isso bem legalzinho e nesse vídeo ele compara um jeito do outro. Tudo esse estudo do Daniel está nessa playlist do YouTube chamado Persistent Running. Então tudo isso vocês podem conferir lá depois. Essa daqui é uma corredora que eu sigo, uma influencer, pode dizer assim. Eu pedi autorização dela porque eu achei, quando eu estava buscando pisada, quando eu estava reparando, achei que ela corre tão certinho quanto em pé. Ela corre macio, ela é triatleta também, ela e o marido. E eu achei muito top o jeito do que ela correr. E ela está correndo quanto em pé. Você não vê ela metendo o calcanhar no chão, ela está correndo suave. E depois, numa outra imagem, ela saindo certinho, suave, alinhada, bacia alinhada, corpo alinhado. Ou como correr com o antepé deixa a corrida suave. Esse aqui é um vídeo interessante. Curtinho, mas interessante. Não sei se vocês assistiram o filme da Venus e da Serena Williams, que são duas tenistas super boas. E meio que a história do pai educando elas. O pai já era um atleta, o pai e a mãe eram atleta, e deram um monte de educação, um monte de orientação da atividade, e a Serena Williams e a Venus Williams chegaram no que chegaram, foram as duas. Acho que a Venus a Serena foi a melhor jogadora de tênis, acho que até hoje, não tenho certeza. E no meio do filme mostra o pai dando conselho, fica mais com a perna aberta, faz isso, pra você ter mais equilíbrio, corre pro centro. E uma hora, e como eu tô ligado no assunto, uma hora as filhas estavam treinando, e no meio do filme ele fala isso, do Will Smith, ele é o pai da Serena e da Venus, e ele vira para as filhas, tá fazendo muito barulho aí, corre contra em pé. Então, não é uma novidade isso daí. E se elas chegaram naquele... A gente só está com as ideias perdidas, então a ideia é funilar. Então isso é uma coisa que já existe. E eu acredito que seja uma orientação dele de verdade, porque o filme mostra muitas coisas relacionadas a isso daí. Então vamos lá. Então daí agora você tem correr descalço, correr com o running shoes, que é tênis amortecedor, e correr com tênis minimalista. E eu botei a foto desse daqui porque é igual ao meu, que eu comprei. Então, qual sapato escolher, né? Então agora nós vamos falar do pé. Depois que eu acabar de falar do pé, vou mostrar o pé do Renato, que está gravando a gente aqui, mostrar os movimentos do pé in natura. Aqui está o tendão de Aquiles, que ele sai lá da perna, ele vem, na verdade ele continua no calcânio e vai para o pé, ele tem bastante elasticidade. Daí outra coisa que o pé tem, assim, aqui, esses dois, o começo, o primeiro e o segundo metatarso, é firme. Depois o pé é mais flexível. Então o pé tem muita mobilidade. Então quando pisa na corrida, a gente tem que pisar mais com essa parte para amortecer. E depois ela alonga e tem um monte de outras estruturas para devolver energia. E o pé tem 3 movimentos. Tem o do tornozelo, tem a parte do subtalar de inversão e inversão, e tem adução, adução. Então, isso é só para mostrar que o pé tem bastante movimento, não é uma coisa estática. Então, na hora que você pisa, tem tudo isso, distribui energia, absorve e devolve energia na corrida, nos movimentos, na caminhada. Então, o pé é uma coisa fantástica. O pé foi desenvolvido para a gente aguentar a corrida. Então, o pé, não vou ficar falando detalhes, para não ficar chato, detalhes anatômicos, mas o pé, o pé é arqueado, então quando você pisa, ele tem um amortecedor, ele tem várias camadas musculares. Eu lembro quando eu estava estudando medicina, que tinha lá o ligamento spring, que é o ligamento mola do pé. E eu até perguntei para o professor, por que mola, o que ele faz? Ele não souberam responder, mas até ligamento mola nós temos o nome do pé. E depois, esse outro slide, mostrando assim, o que o pé tem. Tem um sistema neurológico enorme para controlar tudo isso, de percepção, de força. Daí ele tem uma parte que é passiva, que são os arcos, a face plantar, o próprio tendão de Aquiles, apesar de ser dinâmico, e músculos intrínsecos do pé, que são esses músculos aqui do meio, que são do pé, e os músculos extrínsecos, que vêm lá da perna, da parte anterior, tem um músculo que cruza o joelho e vai até o pé. Então o pé é uma estrutura muito desenvolvida, o pé e a perna muito desenvolvida. Então o que a gente tem que entender?
O pé foi feito para aguentar carga. Essa foi a natureza do pé em milhões de anos de desenvolvimento. Por isso que a gente conseguia correr atrás de animais por tanto tempo. Então, isso daqui foi um estudo simples. Pegaram crianças que fizeram o estudo das crianças, da qualidade da membrana, do quanto que o pé era flexível. Colocaram eles com suporte, com arco, com palmilhas, que é mais ou menos como engessar um braço. O que acontece? Isso aí é uma coisa mais comum para colocar essa pessoa com o braço quebrado para lembrar. Todo mundo já viu alguém que quebrou o braço. Fica lá 1 mês e meio. A hora que tira, o braço está fino, está ruim, está duro. Então você tem o braço atrofia demais. E como eu sou ortopedista, eu vejo isso todo dia. Mas no pé a gente tem uma interpretação um pouquinho mais difícil. Mas a realidade é que você usar palmilha, usar qualquer tipo de amortecedor, você vai deixar o pé mais bobo, mais fraco. Então o estudo foi em 12 semanas, 3 meses, e teve uma perda de flexibilidade de 10 a 17% no pé das crianças. É muita coisa. Então, qual é o problema com os sapatos modernos? Vamos ver essa comparação do meio. Um está descalço, o pé está bem aberto. No tênis convencional, o que acontece? Ele é mais afunilado, ele aperta o pé. Ele não deixa ter a dinâmica normal do pé. Comparando aquele primeiro slide, o sapato tradicional e o minimalista, é mais ou menos como comparar um tênis com amortecedor, esse running shoes, com alguém descalço. O minimalista permite isso. Então, se você comparar um tênis com outro, acho que isso aqui vai ser até mais ilustrativo, a gente vê que o minimalista é bem largo. O bico aqui do running shoes, né, ele é bem diferente do minimalista. Então a gente precisa que o pé abra. E na última foto, é o pé de um adolescente de uma comunidade que só anda descalço. O pé tem a base, a frente do pé larga, porque ele vai desenvolvendo, ele vai ganhando força. Então eu resumo que você estreitar o pé, pôr amortecedor, fazer um drop maior, você acaba com a estrutura física, acaba com o amortecedor, acaba com a força do pé. Então, tanto que esse cara aí andou 50 km descalço e ganhou a maratona. É por isso que essa tribo corre bastante, porque eles têm os pés fortes. A ponto de correr tanto, isso aqui dá a impressão que é mentira, né? Então, daí, isso daqui é um outro slide, uma outra comparação, um outro estudo que fizeram em relação à pisada com o calcanhar e a pisada com o antepé. Isso foi lá no Quênia. Então, o que eles perceberam? As pessoas que correm descalças têm uma tendência maior a correr com o antepé, que é o jeito, vamos dizer, certo. Quando você corre com o sapato com o amortecedor, o sapato induz você pisar com o retropé. Você consegue pisar com o antepé direitinho, mas você tem que fazer um esforço maior, pensar mais, e depois nós vamos ver que ele acaba desenvolvendo uma sobrecarga anômala no pé que não é legal. E o que eu achei mais legal desse slide, que quando eu coloquei outra vez, que eu tinha essa dúvida, por que o pessoal do Quênia ganhava tanta São Silvestre, daí eu não vejo um estudo do brasileiro correndo descalço. Quer dizer, eu não sei com que tênis esse cara corre aqui na São Silvestre, mas que uma boa parte treina descalço, treina, portanto que teve esse estudo lá. Alguém foi lá e observou isso daí. Então, um jeito de a gente entender, interpretar isso do conhecimento é que esses caras treinam descalço. Então, o que interessa? O sapato interessa, a diferença de um sapato para o outro interessa. Mais para frente, depois eu vou falar do tênis minimalista. Então, o que nós temos que entender de final dessa aula? Que nossos pés não são uma estrutura passível, que precisa de amortecedor. Nossos pés eles são fortes, ele tem musculatura, tem elasticidade. Então, o nosso pé foi feito para aguentar o nosso peso na caminhada e na corrida. E quanto mais você usar amortecedor, mais você usar palmilha, mais usar alguma coisa que você defenda o pé, mais você vai lascar com o seu pé. E daí uma outra coisa que quem me conhece do consultório, como médico, eu sou bem objetivo. Então, eu não tenho essa parada de falar assim, um corre contra o pé, com o antepé, outro com o retropé, outro com o mediopé. O jeito certo é com o antepé, não tem essa. Então, tem 2 jeitos de correr, ou você corre com o antepé ou você corre errado. Então, respeitando a todo jeito de correr, mas o jeito certo é com o antepé.